a Portugal, promovida pelo Fórum Brasil Export. A iniciativa promoveu extenso intercâmbio de experiências, visitas a portos e ajudou a aprofundar relacionamentos. Com o êxito da missão, o Brasil Export, em sintonia com o trabalho desenvolvido há quase 20 anos em território brasileiro, decidiu novamente inovar e criar o Portugal Export, Fórum Internacional de Logística e Infraestrutura Portuária. O objetivo é construir de forma coletiva um movimento permanente, multissetorial, plural e agregador, reunindo lideranças do setor de logística e de infraestrutura de transportes das duas nações. Por meio de atividades online e presenciais, o Portugal Export irá atuar na construção de uma agenda convergente, buscando o desenvolvimento da sociedade e o protagonismo das duas nações amigas nos assuntos relativos ao mar e à revolução energética. Participe desse importante movimento para intensificar a cooperação entre os dois países na gestão de seus recursos e no desenvolvimento de suas economias. Portugal Export, Fórum Internacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Bom dia a todos. Está funcionando? Bom dia. Bom dia, obrigado. Estamos começando o segundo dia do Fórum Brasil, do Fórum Portugal Export 2022, uma iniciativa internacional do nosso Fórum Brasil Export. Quero agradecer aqui a cessão do espaço ao presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, Carlos Correia. Quero agradecer também todo o apoio dado por toda a equipe aqui do Porto de Lisboa. Muito obrigado por receber essa imensa comitiva aqui do Brasil. Também ao responsável pela divisão de logística do Porto, Tiago Fernandes. E aqui a gente vai passar, por favor, as nossas marcas apoiadoras aqui do nosso evento internacional, por favor. Esse aqui. No começo. Então, Portugal Export conta com o patrocínio das seguintes marcas: a ABEP, Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias, a APS, Administração dos Portos de Sines e do Algarve, a Texp, Codeba, Companhia Docas do Estado da Bahia, Companhia Docas do Ceará, Galote, Advogados Associados, Greenport, Certificação Ambiental, Modal GR, Porto de Cabedelo, Companhia Docas da Paraíba, Porto de Lisboa, Super Terminais e o Porto Lisboa-Lisconte. A realização, apoio institucional da Embaixada do Brasil em Lisboa e a realização do Brasil Export. Pela manhã, nós vamos ter uma sessão com uma série de apresentações do Porto de Lisboa e de terminais aqui instalados, e na parte da tarde, uma série de atividades, com uma apresentação também do Porto de Santos, e também um painel sobre boas práticas e sobre o futuro dos portos e terminais brasileiros e portugueses. Quero agradecer também todo o apoio do governo brasileiro, aqui especialmente na pessoa do Mário Povia, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, do Ministério da Infraestrutura do Brasil. E vou passar a palavra aqui para o Manel, do Porto de Lisboa, para comandar essa manhã. Muito obrigado, que tenhamos uma boa série de atividades aí. Ora, bom dia. A Administração do Porto de Lisboa e a Portugal Export dão as boas-vindas à missão do Fórum Brasil Export. Para a abertura dos trabalhos, chamamos ao palco Carlos Correia, Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa. Ora, muito bom dia a todos. Alguns já tive a oportunidade de cumprimentar. Sejam muito bem-vindos aqui ao Porto de Lisboa. É um prazer ter-vos aqui. Já não é a primeira vez, mas quero reforçar que serão sempre bem-vindos aqui ao Porto de Lisboa e ressalto a importância, de facto, destas iniciativas para o Porto de Lisboa, porque o Brasil é, de facto, um parceiro muito importante aqui no Porto de Lisboa.
para termos uma ideia, portanto, em termos de movimentação de cargas, temos à volta de 1,5 milhões de toneladas, não é? Num porto que movimenta 11 milhões de toneladas. Portanto, ficamos com a noção, de facto, de quão relevante é importante o Brasil naquilo que é a movimentação de cargas aqui no Porto de Lisboa. Bom, eu permitam-me, tenho aqui um papelinho muito pequenino para agradecer aqui os nomes, permitam-me que eu não os fixei a todos, mas queria primeiro cumprimentar o Mário Povia, não é? Portanto, o Secretário Nacional dos Esportes e Transportes Aquaviários do Ministério das Infraestruturas do Brasil, a Maiara Chaves, que eu não sei se está, mas, portanto, que é a Presidente da Associação Brasileira das Entidades Portuárias, o Fabrício Julião, portanto, o CEO do Brasil Export, o Benjamin Gagliotti, o Presidente da Portugal Export, o Gilmar Timóteo, Presidente do Porto Cabedelo, e o Almirante Carlos Altran, Presidente da Codesa. Pronto. Era aqui os nomes que me deram para eu agradecer. Peço desculpa se, em termos de protocolo, falhei alguém, mas, portanto, considerem-se todos cumprimentados e todos bem-vindos neste introito de agradecimento de boas-vindas. Bom, eu não me vou alongar muito na minha intervenção, mas queria-vos só referir algumas pequenas reflexões relativamente aqui e àquilo que eu entendo que pode ser aquilo que são as vantagens de Portugal e as vantagens do Porto de Lisboa relativamente que vocês possam ter em consideração quando tomam as vossas decisões relativamente a investimentos e à troca comerciais com Portugal. O que é que nos distingue em termos de Portugal relativamente aos outros países? Desde logo esta possibilidade, que é a possibilidade de estarmos aqui a falar numa língua que é comum. Uma língua que é comum, portanto, nós recebemos aqui muitas delegações internacionais e, enfim, hoje o inglês é uma língua comum nestes fóruns, mas, de facto, é um privilégio. De facto, nós podemos partilhar a língua, esta língua comum, esta história comum que temos em conjunto e, portanto, estamos condenados, de facto, a continuar para além da nossa história, a ter um futuro também, um presente e um futuro também comuns. E eu acho que isso é, de facto, importante no relacionamento entre os dois países e, designadamente, também naquilo que é as trocas comerciais e os relacionamentos comerciais entre as empresas, a possibilidade, de facto, de termos esta língua comum e esta história comum e, enfim, geneticamente não somos muito diferentes uns dos outros, com algumas particularidades, mas não deixamos de ter essa genética comum. Bom, depois Portugal, enfim, tem esta centralidade euroatlântica, não é? Somos o país mais próximo do Brasil, não é? E, portanto, nós queremos e temos a ambição de nos assumir como uma porta de entrada, não só para Portugal, para a Península Ibérica, mas também para a Europa. E, portanto, nós queremos assumir esse desígnio de sermos uma plataforma logística para a entrada dos produtos, designadamente que vêm do Brasil para a Península Ibérica, para a Europa e, naturalmente, para Portugal. Depois temos um sistema portuário a nível nacional, moderno, competitivo, quer em termos de operação, quer em termos de custos, que eu acho que, de facto, e tem capacidade em termos para acolher, de facto, muita dessa movimentação ou dessas trocas comerciais e do potencial do Brasil enquanto um país, de facto, com um potencial enorme para a entrada, para a exportação e para a entrada de produtos na Europa e na Península Ibérica, e, portanto, Portugal tem um sistema portuário, de facto, competitivo e habilitado para dar a resposta àquilo que possam ser as necessidades do empresariado brasileiro. E Lisboa? O que é que nos distingue Lisboa relativamente no sistema portuário nacional? Bom, desde logo, uma questão que é muito importante. Lisboa está situado, de facto, no principal centro
de população, económico de Portugal. Não é? Portanto, o nosso Interland, grosso modo, representa 1/3 do território nacional. Temos aqui localizados 40% do tecido empresarial português. Temos aqui 4 milhões de habitantes, somos 10 milhões e meio, portanto ficamos com a noção de quão importante é este nosso Interland e, portanto, temos aqui um mercado de consumo, um mercado onde as empresas estão localizadas, onde é gerada mais cerca de 50% da riqueza nacional e, portanto, o Porto de Lisboa tem esse privilégio ou tem essa localização privilegiada neste Interland. Segundo aspecto, o Porto de Lisboa é um porto estuarino, é um porto que tem condições de abrigo naturais de excelência, portanto, nós conseguimos estar abertos 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana e, portanto, muito raramente temos condições adversas que nos obriguem a fechar a barra, portanto, nós conseguimos manter a operacionalidade do Porto de Lisboa. Depois temos um conjunto de 14 terminais de carga, mais um terminal de cruzeiros, grosso modo, habilitado para dar resposta e satisfação a todas as tipologias de cargas. De contentores, de graneiros agroalimentares, portanto, toda a tipologia de carga, o Porto de Lisboa é capaz de dar essa resposta. E depois temos aqui, no fundo, um mercado já consolidado em termos de contentores, e também na área dos graneiros agroalimentares, que é a principal trocas comerciais que existem com o Brasil, e Lisboa tem, quer queremos, quer não, é aqui que está a capacidade de silagem a nível nacional, está localizada em Lisboa, mais de 80% dos cereais que são importados e exportados por Portugal passam aqui por Lisboa, portanto, quer queremos, quer não, é aqui que cá e existe essa capacidade que eu entendo que tem potencialidades não só para o abastecimento do mercado nacional, mas também naquela lógica de entrada na Península Ibérica e para a Europa também pode ter essa capacidade de alargar o seu Interland à Península Ibérica e à Europa. Mais ainda quando em termos de acessibilidades ferroviárias, designadamente, portanto, existem investimentos a nível nacional que vão dotar o sistema ferroviário nacional de uma competitividade acrescida, designadamente, e de uma acessibilidade facilitada e melhorada, designadamente a Espanha, e, portanto, isso poderá ser, de facto, um fator também importante neste potencial de alargamento do Interland do Porto de Lisboa, designadamente à Península Ibérica. Bom, o que é que nós temos, onde é que nós caminhamos ou o que é que nós temos em termos do nosso futuro? Bom, nós queremos crescer. O Porto de Lisboa quer crescer. Tem crescido, este ano tem sido um ano de forte crescimento em termos da movimentação de cargas. Enfim, o ano 2021 foi um ano atípico, mas, portanto, nós duplicamos a nossa movimentação de cargas relativamente a 2021. Estamos praticamente nos níveis pré-pandemia, portanto, todos fomos afetados pela imprevisibilidade que afetou a todos da questão da pandemia e foi particularmente importante aqui no Porto de Lisboa, mas nós estamos a recuperar, nós estamos a crescer e notamos que há uma nova vontade e uma nova confiança relativamente ao Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa, enfim, tinha também um ónus marcado no passado por greves sucessivas. Isso está ultrapassado. O Porto de Lisboa, neste momento, funciona com normalidade e, portanto, isso vai dar um novo impulso, um novo acréscimo, uma nova confiança aos agentes que interagem com o Porto de Lisboa e notamos que há, de facto, uma forte vontade e um franco potencial de crescimento relativamente ao Porto de Lisboa. Estamos a fazer um conjunto de investimentos, em parceria, naturalmente, com os nossos concessionários. Como sabem, o modelo português é de landlord port, portanto, os principais investimentos incumbem aos nossos concessionários privados. Vão ter a oportunidade de ter
de ter apresentações relativamente a esses investimentos. Portanto, nós queremos apostar não só na modernização dos nossos, estamos a apostar na modernização dos nossos terminais, estamos a apostar na modernização e na melhoria das nossas acessibilidades, quer terrestres, do ponto de vista ferroviário, mas essencialmente também do ponto de vista fluvial. Portanto, Lisboa já tem alguma expressão em termos de tráfego fluvial, na movimentação de granéis, mas queremos utilizar o Rio Tejo para movimentar e para fazer o transporte de contentores. Portanto, estamos neste momento a desenvolver o projeto, há de ser sujeito à avaliação de impacto ambiental durante o próximo ano, e queremos, portanto, criar condições para a movimentação de contentores através do Rio Tejo, evitando o atravessamento da cidade, porque o Porto de Lisboa também tem essa particularidade, que é estar inserido praticamente dentro do tecido urbano de Lisboa, e, portanto, tem de criar condições para reduzir as suas externalidades ambientais, e uma delas é promover, de facto, esta intermodalidade, promover um aumento da cota modal, quer da ferrovia, quer da utilização do transporte fluvial, portanto, evitando o aumento do tráfego rodoviário. E, portanto, basicamente, é nesta lógica que nós estamos, de modernização dos nossos terminais, de criar condições em termos de acessibilidades, por forma a que estas cadeias logísticas que passam aqui pelo Porto de Lisboa se tornem mais competitivas e, portanto, designadamente em termos de custos, mas também em termos de matéria ambiental. E, portanto, este crescimento e este caminho do Porto e estes investimentos do Porto têm de ser feitos tendo sempre este pressuposto que eles têm de ser, ou que temos de melhorar estas questões associadas à sustentabilidade ambiental. Portanto, é inevitável, ainda por cima, nós aqui na Europa, com as regras impostas até pela União Europeia, portanto, qualquer investimento que nós fazemos tem de ter sempre tem de estar sempre como prioritário a melhoria e a redução desses impactos ambientais. Da Lesconte irão ver, portanto, todos os equipamentos que são implementados privilegiam a utilização de energia elétrica, portanto, com a redução dos combustíveis fósseis, e, portanto, se não fosse só pelas questões ambientais, o aumento dos custos da energia também nos levam cada vez mais a identificar a necessidade de fazer essa tipologia de investimentos. E, portanto, também nós, da parte do Porto de Lisboa, estamos a criar essas condições. Vamos dotar os nossos terminais de sistemas de OPS, portanto, para abastecimento dos navios quando estão atracados em cais de energia elétrica, portanto, eliminando a necessidade e a possibilidade de consumo de combustíveis fósseis, e com isso reduzirmos as emissões de poluentes, reduzirmos as vibrações, porque isso é fundamental para o Porto de Lisboa e, designadamente, este convívio que temos. O Porto de Lisboa convive com 11 municípios na sua área de gestão, e, portanto, esse também é uma preocupação do Porto de Lisboa, que é essa melhoria dessas relações entre o Porto e a cidade, entre o Porto e os municípios envolventes, e, portanto, também este desenvolvimento e todos estes investimentos têm de ser compatibilizados com as ambições legítimas também dos municípios da melhoria desses espaços. E, portanto, essa estratégia que nós temos é também da requalificação das nossas áreas dominiais, da melhoria da integração dos nossos terminais com essas áreas urbanas envolvente, criando áreas de transição que permitam uma convivência melhorada entre aquilo que é a atividade portuária e aquilo que são as atividades urbanas. Pronto, eu não me vou alargar muito mais nesta minha intervenção. Termino mais uma vez a enaltecer e a agradecer a vossa visita, a dizer-vos que serão sempre bem-vindos ao Porto de Lisboa. Como falávamos a seguir, teremos de identificar, no seguimento deste conjunto de ações, formas de materializar
de reforçar estas parcerias, de concretizar em ações concretas. Têm aqui no Porto de Lisboa e nos concessionários do Porto de Lisboa sempre a disponibilidade e portas abertas para reforçar e para nos utilizarem, ou para utilizarem o Porto de Lisboa naquilo que é as vossas dinâmicas comerciais e as vossas intenções de investimento em Portugal e quando digo em Portugal, também naquilo que possa ser de alargamento e de entrada no mercado ibérico e no mercado europeu. Muito obrigado mais uma vez e espero que esta sessão vos seja muito útil e que nos continuemos a rever aqui mais vezes e que façamos, de facto, desta visita, traduzimos em ações concretas, de facto, para que nós consigamos também o nosso objetivo, que é de crescimento de carga, e que vocês também consigam o vosso objetivo, que é de melhoria das vossas atividades comerciais. Muito obrigado. Seguidamente, o representante da Brasil Export procederá à entrega de uma lembrança. Bem, bom dia a todos. Queria, inicialmente, mais uma vez, presidente Carlos, agradecer a acolhida aqui do Portugal Export, do Brasil Export. Agradecer não só ao presidente, mas agradecer ao Tiago Fernandes, agradecer a Isabel, a todo o time aqui do Porto. Eu me sinto em casa aqui no Porto de Lisboa. Agradecer a embaixada, o ministro Olímpio, agradecer ao Camilo, agradecer a todos os representantes da embaixada, a nossa comitiva, o governo federal, o secretário nacional Mário Povia, aos presidentes das companhias portuárias, presidente. Aqui nós temos o presidente do Porto de Santos, Fernando Biral, presidente do Porto de Paranaguá, Luiz Fernando Garcia, presidente da Companhia Docas da Bahia, Almirante Carlos Altran, presidente do Porto de Cabedelo, Gilmara Timóteo, e presidente do Porto do Ceará, Maiara Chaves, presidente da ABEP. Nós criamos o Portugal Export e eu acho que nós começamos a atingir o nosso objetivo, que é com que a gente discutiu muito ontem em Cines e a gente vem falando através do nosso conselho, que é a agenda permanente. Nós precisamos, esses encontros são ótimos, mas nós precisamos ter a sequência. Até o momento, nós não devemos olhar para trás, devemos olhar daqui para frente. Conforme foi dito há pouco, nós representamos 10% do que o Porto de Lisboa movimenta de carga. Nós precisamos aumentar esse número. O inverso é ainda menor, né? E nós temos todas as condições para que essa relação entre os países seja cada vez mais fortalecida. Então, aí a importância do Portugal Export, a importância do Conselho Permanente do Portugal Export, reunindo empresários, reunindo as associações de classe. Aqui nós temos a Associação Brasileira dos Terminais Portuários, Jesualdo Silva, ali, presidente, Sérgio Aquino, representando a Federação Nacional dos Operadores Portuários, Regis Prunzel, presidente do Sindicato dos Operadores Portuários de São Paulo, Angelino Caputo, representando a Arbitrar. Então, as principais lideranças, os principais empresários fazem parte desse Conselho do Brasil Export e, logicamente, fazem parte também do Conselho do Portugal Export. A mesma coisa com os empresários aqui locais. Vejo o Diogo, vai logo fará a sua apresentação. Então, atingindo esse objetivo, desse fórum permanente, deste conselho permanente, eu tenho certeza que nós criaremos uma agenda positiva, uma agenda com incrementos e com uma agenda que nós precisamos agora criar os nossos objetivos, traçar as metas, traçar as expectativas e concretizar. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Ontem nós já tivemos um dia maravilhoso e tenho certeza que hoje, aqui em Lisboa, teremos também um dia muito importante. Muito mais maravilhoso. Muito mais maravilhoso. Estamos num momento que, para nós brasileiros e para os portugueses, é aquele momento também da paixão, da Copa do Mundo. Né? Então, eu queria, presidente, em nome do Brasil Export, lhe entregar uma simples lembrança da nossa comitiva, do Brasil Export, com o símbolo do Brasil, para que o senhor possa usar aqui e cada vez mais estreitarmos a nossa relação. Muito obrigado.
ficar em segundo lugar, o primeiro já sabem. Nós temos também aqui uma pequena lembrança para vocês. Mais uma vez, é a vantagem da língua, o livro é português, portanto vocês vão conseguir perceber. Muito obrigado. Portanto, é sobre o nosso terminal de cruzeiros, que é uma obra emblemática aqui do Porto de Lisboa, e, portanto, é a história do desenvolvimento do nosso terminal de cruzeiros. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Chamamos agora ao palco Tiago Fernandes, responsável pela divisão de logística do Porto de Lisboa. Ora, bom dia a todos, mais uma vez muito bem-vindos aqui a uma casa que já começa a ser vossa também, tal é o estreitar de relações entre nós, entre os nossos países, não é? É sempre um gosto tê-los cá, como o engenheiro Carlos Correia já disse, para nós é um prazer receber o Brasil em casa, o Brasil que ano após ano vem reafirmando o peso na atividade do Porto de Lisboa e nas nossas trocas comerciais, tanto à importação como à exportação, como aqui os nossos amigos da Lisconde gostam de reafirmar, que a exportação também de Portugal é sempre importante, não só receber a carga que vem do Brasil, como também a carga que há em Portugal e que cada vez mais também está aí para o Brasil. Eu vou-vos fazer uma pequena apresentação sobre o Porto de Lisboa. O nosso Presidente Carlos Correia já fez também aqui um resumo do que é a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver tanto o presente como o futuro, mas vamos falar aqui um bocadinho sobre o que estamos aqui a pensar para Lisboa. Em termos de enquadramento nacional, como vocês sabem, os portos portugueses, nós somos um país um bocadinho mais pequeno que o Brasil, temos outra realidade, mas mesmo assim conseguimos movimentar por ano aproximadamente 90 milhões de toneladas. Temos um regime de landlord de porto, também ao contrário do que existe no Brasil, que o figurino de terminais privativos aqui em Portugal não existe. Todos os terminais são tutelados pelo governo, em regime de land port. Quase todos, não é? Alverde tem um regime um bocadinho misto, mas todos os outros atuam em regime de landlord. E temos depois os portos da Madeira e dos Açores. Em termos de market share, Sines tem a dianteira, não é? Com o negócio do transshipment, maioritariamente. Depois, Leixões e Lisboa são portos muito de servir o Interland, ou seja, servem toda a atividade que existe em termos industriais e todo o consumo que existe na área norte e na área aqui mais central do país. E depois Setúbal, Aveiro e Figueira, também com peso muito importante para a indústria que se instala à volta dos portos. Lisboa é um porto muito funcional e quando nós dizemos isto, dizemos porquê? Porque, pronto, primeiro que tudo, tem uma área de extensão, como vocês percebem pelo slide, grande, não é? Ou seja, são 50 km de extensão em termos de comprimento de um lado e do outro do Rio Tejo, um estuário com 32 mil hectares e que abrange 11 municípios, não é? Isto, em termos de gestão diária, muitas vezes torna-se um problema, não é? Tal é o raio de ação das nossas equipas, tal é a disparidade de distância entre os nossos terminais, mas também nos dá aqui a capacidade de oferecer tudo em termos de serviços portuários, não é? Porto de Lisboa tanto tem terminais de contentores, terminais de granéis, tanto tem terminais de granéis líquidos e sólidos, tem terminais de cruzeiros, como vocês sabem, um terminal constantemente premiado, uma atividade que nos traz muito benefício também e muito importante. Tem 9 terminais de passageiros que diariamente cruzam as margens do Rio Tejo, tem docas de recreio, tem inclusive uma base militar, caso alguma coisa corra mal, também temos aqui uma frota disponível para avançar. Tem estaleiros,
para realizar serviços portuários também, para auxiliar todos os navios que entram e saem, e não só, e muitas vezes vêm cá de propósito fazer reparação. E por isso isto é um exemplo da multidisciplinaridade da oferta em termos de serviço e da mais-valia que é o Porto de Lisboa em termos de oferta portuária. E além disto tudo, é o que o engenheiro Carlos Correia também já transmitiu, nós estamos no centro do país, não é? E estar no centro de Portugal dá-nos a vantagem de estar onde está metade da população, onde estão metade das empresas que diariamente exportam ou importam produto para o Brasil e para outros mercados, onde é gerada 50% da riqueza nacional e onde, no fundo, acontece muita da atividade e das trocas comerciais que existem em Portugal. Esta mais-valia, em conjunto com o que falei anteriormente, com a multi-oferta que existe de serviços, torna, de facto, o Porto de Lisboa um porto essencial para a economia nacional, resiliente, com uma comunidade portuária forte, que trabalha em prol do Porto, que ajuda ao consumo e à exportação dos bens e que dia a dia reafirmam a importância do Porto de Lisboa para o mercado nacional. Só para terem uma noção em termos de impacto económico e falando de grandes números, tanto ao nível dos diretos, indiretos e induzidos, o Porto de Lisboa representa em termos de PIB nacional 1,9, que é o share é pequeno, mas uma atividade só a representar 1,9 do PIB é de facto incrível, não é? Para a zona da região e Val do Tejo, ou seja, um bocadinho menos que é o nosso Interland, o número aumenta para 4,6. E em termos só da zona de Lisboa são 6,3%, não é? Ou seja, o tentáculo da operação a nível financeiro e económico do Porto de Lisboa é brutal no país, na cidade de Lisboa e no nosso Interland. E isto tudo, ou seja, resume-se em quê? Resume-se, em termos de vantagens competitivas, a estarmos localizados no maior centro de consumo do país e um dos maiores da Península Ibérica, é o maior centro empresarial também do país, temos a tal oferta de 15 terminais portuários, 14 de carga e um de cruzeiros, temos as duas margens e temos também uma oferta multimodal, ou seja, temos a capacidade de fazer entrar e sair mercadorias dos nossos terminais, tanto por rodovia, como por ferrovia, como por via fluvial. Não em todos, mas em algum deles. E é um projeto que mais tarde também vou falar mais em pormenor dele, que está também sempre no nosso pensamento, não é? Ganhar aqui split modal para conseguirmos não só tirar carga da rodovia, mas também pôr as operações ao nível do cais mais fluidas e com mais desenrolo económico. Em termos de estatísticas, como também o engenheiro Carlos Correia já disse, os últimos anos do Porto de Lisboa têm sido anos difíceis, ou seja, nós tivemos uma greve dos estibadores que felizmente já está ultrapassada em termos operacionais, o Porto de Lisboa está a trabalhar em contínuo, sem parar, com a operação cada vez mais oleada, tudo a correr de forma fluida. Em termos dos grandes números, aproximadamente 10 milhões de toneladas, o nosso número habitual anda à volta dos 13 milhões, carga containerizada 367 mil teus, um bocadinho abaixo também do que é o normal, que anda à volta do meio milhão. Pós-granéis sólidos, mercado cada vez mais importante e cada vez mais relevante aqui em Lisboa, 4,4 milhões de toneladas. E depois os líquidos, com um bocadinho menos de importância, mas fazendo negócio com um negócio que é muito importante, que é o negócio dos bunkers, ou seja, navios que vêm aqui ao Tejo para serem abastecidos. E depois a carga fracionada, que também, apesar do número ser pequeno, é um tráfego que sempre dinâmico e com muita capacidade de angariar nova carga para o Porto de Lisboa, fruto dos nossos 2 terminais multiusos que existem aqui na zona oriental. Em termos de navios de carga, a carga containerizada predomina, não é? Temos aqui uma foto do nosso terminal de graneiros da Siloport de Faria, que o Samuel daqui a pouco já vai dizer tudo o que queremos saber sobre este terminal, que é de facto uma estrutura extraordinária que nos dá aqui um incremento ao nível de tudo o que é cereais no Porto de Lisboa. Mas como dizia, pronto, a carga containerizada representa de facto quase metade dos navios de carga que vêm ao Porto, seguido dos graneleiros,
sólidos e líquidos, e depois todos os outros de carga geral e que também vêm em menor número. E esta operação é feita onde? É feita nestes nossos 14 terminais, ou seja, são 3 terminais de contentores focados para mercados distintos, focados para o mercado aqui a Lisconte, mais para o Deep Sea, Açotagos mais Short Sea, ou seja, tráfego inter-europeu, e depois o TML-TSA, um terminal muito importante no abastecimento das ilhas da Madeira e dos Açores. Os terminais de granéis sólidos, maioritariamente, fazem cereais, não é? Muita importação. Os granéis líquidos são terminais que movimentam maioritariamente combustíveis e alguns produtos químicos. E depois os tais multiusos, que têm aquela oferta diversificada, que apesar de serem terminais pequenos, são terminais extraordinários, porque conseguem fazer todos os tipos de carga no mesmo sítio. Entretanto, tráfegos com o Brasil. O Brasil, como já dissemos também, é o nosso maior parceiro em termos de trocas comerciais. A importância tem vindo a ganhar peso ao longo dos anos. O tráfego é desequilibrado, ou seja, o que recebemos do Brasil é muito maior do que o que exportamos até à data, né? Esperamos que a curto prazo as coisas alterem um bocadinho ao nível da carga contentorizada, mas grosso modo, em termos de fluxo de mercadoria, o que é que existe? Isto eu não vou contar novidade nenhuma, né? Porque vocês sabem o que é que recebem de Portugal. O azeite e o vinho e as conservas são sempre produtos, também a fruta, produtos muito valorizados no mercado brasileiro. Por isso são os produtos que nós exportamos mais. À parte da importação, a soja, o açúcar e o milho e o trigo também são claramente os produtos que existem em mais quantidade, sendo que neste ano, toda aquela loucura que está a acontecer na Ucrânia e na Rússia, o milho tenha vindo a aumentar, mas isso também será dito mais tarde aqui pelo Silopor. E pronto, e de facto, esta mais-valia de estreitarmos laços com o Brasil é fundamental para nós, em termos de operação, quer seja ao nível dos granéis sólidos, quer seja ao nível da carga contentorizada. Em duas vertentes diferentes, ou seja, os granéis sólidos mais à importação, a carga contentorizada mais à exportação. E pronto, este é o nosso pensamento. Entretanto, nós, em termos de futuro, todos os portos a nível mundial e portos de cidade especialmente estão a enfrentar uma altura de mudança, ou seja, cada vez mais o que está à volta do porto cresce e torna o porto apertado, não é? Ou seja, toda a cidade cada vez mais quer pôr a mão dentro do porto. Nós temos de trabalhar, temos que olhar para o futuro, temos que criar competência e criar infraestrutura que garanta a saúde do Porto de Lisboa ao nível de futuro a curto prazo. Nós detectámos algumas necessidades, não é, em termos de layout, quer seja de layout de terminais, quer seja a operação portuária, quer seja acessibilidades, porque de facto as últimas concessões que fizemos em Lisboa são do início do século, não é? Todo o equipamento estava, e algum ainda está, com algumas deficiências ao nível da idade, estamos a incrementar esse equipamento, cada vez o equipamento está a ser melhorado, substituído por gruas e pórticos RTGs mais eficientes, com menos pegada ambiental, também, que é uma coisa que do nosso lado é sempre importante, criar uma operação mais limpa, mais eficiente em termos de custos e, acima de tudo, menos visível do lado da cidade, não é? Ou seja, que a tal integração entre a área portuária e a área citadina seja suave, sem impacto, e que as pessoas todas tenham a noção e a consciência da importância que é ter um porto perto de casa, um porto disponível para pôr carga, para pôr mercadorias nos supermercados, para levar as nossas empresas a exportar de forma rápida e célere, que nos dias de hoje e com a volta que o mundo do shipping está a levar é cada vez mais um valor acrescentado nesta operação portuária. E pronto, e com este mindset, o que é que o Porto de Lisboa pensou, em conjunto com os nossos terminais, fazer nos próximos anos a curto prazo? O primeiro projeto é um projeto que também vai ser
vai ser mais bem explicado daqui a pouco, mas é um projeto que já está em movimento, vocês vão ver aqui na varanda o que é que está a acontecer aqui no terminal de Alcântara, nosso terminal para o Deep Sea, melhorar equipamento, melhorar pavimento, melhorar portarias, criar um novo edifício, é uma série de investimentos que vão pôr o terminal de Alcântara dentro do mercado do Atlântico, que é um mercado onde preferencialmente este terminal opera. É um investimento de 122 milhões, aqui a parte boa é que não somos nós que pagamos, é o privado, por muito que lhes custa às vezes, não é? Mas de facto vai ficar um terminal excepcional, com um impacto ambiental reduzido, com uma portaria fluida e que nos garanta aqui a operação em Alcântara por muitos e bons anos. Este projeto tem um propósito também, que seria aumentar o split modal, ou seja, agora, em números redondos, mais ou menos, de Alcântara, a mercadoria entra e sai por rodovia, maioritariamente, por comboio, cada vez a sair mais também, mas em termos futuros, a nossa ideia, e a ideia da Liscon também, é aumentar aqui, de facto, o split modal e criar mais valias ao nível da entrada e de saída. Não é? Isto tem a mais-valia operacional de pormos uma operação no terminal com uma cadência mais controlada, e depois tem o dano colateral para o Porto de Lisboa, o benefício colateral para o Porto de Lisboa, que é tirar carga da rodovia. E deixam de haver, porque em Alcântara há um problema, que é a saída de mercadoria e a entrada passa em frente da Torre de Belém, que é um sítio, e dos Moteiros dos Jerónimos, e toda aquela zona, que é uma zona muito turística, com impactos grandes. E pronto, em termos de futuro, aquele será o split modal que se pretende alcançar e melhorar, como é óbvio, tanto ao nível do comboio como a via fluvial, e para este aumento para a via fluvial estamos em curso com outro projeto, que é um projeto em parceria com o grupo ETE, um projeto que visa, no fundo, levar carga por barcaças ao longo do Rio Tejo. E aqui a ideia é essa mesmo, não é? É tirar carga da rodovia, tirar impacto diário na operação dentro da cidade, e pôr a carga a subir o Rio Tejo, a subir e a descer por barcaça, conseguindo um impacto ambiental grande e tirando mais ou menos 100 teus por barcaça seguem ao longo do rio, e são 100 teus que saem da rodovia. Isto são números que, multiplicados por 365 dias, são brutais e criam aqui um impacto impressionante no que é a mais-valia deste serviço e o benefício que se tirá para Lisboa com a ativação deste projeto. Estamos em fase de terminar os estudos. Temos um problema com a Agência Portuguesa do Ambiente, que é sempre um parceiro complicado nestas coisas. No Brasil deve ser igual. A malta do ambiente nunca facilita a vida, são sempre difíceis de convencer e difíceis de os pôr a concordar com estes nossos projetos, mas estamos numa fase final e vai arrancar rapidamente. Em paralelo também com esta mais-valia ambiental que queremos imputar aqui ao Porto de Lisboa, estamos a acabar o estudo de viabilidade económica também do apetrechamento nos cais da margem norte da capacidade de abastecimento elétrico aos navios acostados. É um projeto que este não é tão agradável em termos de custo, porque vamos ter que ser nós a pagar, à partida com financiamento comunitário, mas é um projeto que não só Lisboa, como todos os portos portugueses e a nível europeu, todos estão a entrar por este caminho, porque não há alternativa, não é? Tem que haver um combustível no sentido de tem que haver aqui qualquer coisa limpa para os navios conseguirem acostar sem dano ambiental nas cidades. É um projeto que tem um peso grande em termos de engenharia, porque não há... maioritariamente, o maior custo energético deste projeto vai ser para abastecer cruzeiros, que são massas gigantes, com custos energéticos gigantes. Vamos ter que construir uma estação na nossa zona oriental, ali perto do terminal de cruzeiros, à partida, com um cabo de ligação de uma zona mais distante daqui do Porto. Vai ser pesado em termos de engenharia, mas vai ser um projeto muito apetecível e que vai dotar aqui o Porto de Lisboa de uma capacidade de oferecer energia a navios ao cais que mais tarde ou mais cedo também vai ser obrigatório a nível europeu.
Mas o Porto de Lisboa não vive só de carga e de passageiros, vive também de rentabilizar as áreas que possui sem atividade construída. E temos aqui um projeto que é um projeto fantástico, gigante, com 300 milhões de investimento, onde vão ser criadas vários edifícios, vai ser criada uma marina para mega iates, que é um mercado que cada vez mais é um mercado que existe em Lisboa, com muita procura, e que aos dias de hoje não existe oferta para esse mercado. Por isso vão ser construídos. Vai ser construída uma marina, vai ser construído um hotel. Vamos incluir aqui também um cluster de pensar o mar e de pensar o setor portuário com uma incubadora, com novos negócios, com novos projetos que criarão a médio prazo valor acrescentado também para o Porto de Lisboa e para os nossos terminais. E pronto, existe também aqui na parte dos sistemas de informação um projeto que vocês já bem conhecem, o projeto da JUL, que está em funcionamento também já em quase todos os portos nacionais, e no fundo é um upgrade à antiga JUP, não é? O tentáculo aumentou, vamos chegar à segunda linha, ou seja, aos portos chegos, aos depôs, aos armazéns, e criar esta plataforma conjunta onde toda a gente, todas as autoridades, todos os players gerem informação, criando um workflow fluido, sem papel, com autorizações dadas ao minuto, quer seja ao nível do terminal, quer seja ao nível das alfândegas e das autoridades que fazem as inspeções de carga, tirando aqui algum problema que de vez em quando acontece nos dias de hoje. Pronto, isto são os projetos que nós temos, é a nossa visão. Espero que tenham um dia fantástico aqui em Lisboa. Temos um upgrade em relação ao dia de ontem, que é o sol. Por isso, a varanda está à nossa espera mais daqui a bocado também. E sejam mais uma vez muito bem-vindos e aproveitem aqui o dia em Lisboa. Muito bom dia. Quero agradecer a oportunidade à Administração do Porto de Lisboa, na pessoa do seu Presidente, o Engenheiro Carlos Correia. Eu não tenho aqui a cábula que ele tinha ainda há pouco, portanto, nele agradeço a todos vós que aqui estão e que têm a amabilidade de nos visitar naquilo que eu apelido quase do regresso das caravelas, é uma coisa muito bem-vinda e agradecemos imenso o investimento que fazem em nós. Eu represento a Silopor. Silopor é uma empresa pública, representa quase aquilo que resta de produção de cereais em Portugal, porque no segundo e no terceiro quartel do século XX, no Estado Novo, temos a Federação Nacional dos Trigos. A nossa instalação, deste lado, poucas pessoas sabem isso, é um dos poucos investimentos em Portugal do Plano Marshall e depois da Revolução passou a ser a EPAC, a Empresa Pública de Abastecimento de Cereais, e hoje em dia, como de facto a produção cerealífera portuguesa e oleaginosas é muito curta, temos então os portos para receber tudo aquilo que nos enviam. Portanto, isto é a Silopor. Aquilo que vos interessa da nossa parte, temos dois terminais, um terminal na margem direita, um terminal na margem esquerda. O terminal do Beato é o terminal mais antigo, e, como eu disse, os primeiros silos foram pagos pelo Plano Marshall, o reinvestimento depois da Segunda Guerra Mundial dos americanos. Eu penso que o interesse deles não era tanto reconstruir aqui a Europa, mas vender os cereais para cá e terem onde os colocar, definitivamente. Mas as características, podemos receber navios até 200 metros, 8 metros de calado e temos um débito nominal de 600 toneladas horas. Não é para aquilo que é um short sea, para aquilo que são os vossos interesses, parece-me que não é, de facto,
o porto mais interessante. No entanto, temos esta característica do ramal ferroviário, que, enfim, hoje em dia vale o que vale, e lá mais à frente já o explanarei, mas que, de facto, temos ramal dentro do próprio Sil e que descarrega diretamente, é uma mais-valia, e um headler de ligação direta a Cerealis, que é o principal moinho, principal português, e, portanto, ligados muito à indústria de panificação. Também fazemos cerveja, o que também é bom, porque a partir daqui também abastecemos a central com a cerveja Sagres. E, portanto, este é o terminal do Beato, como eu disse, não é para quem está a exportar do Brasil o mais interessante é a Trafaria, margem esquerda do Rio Tejo, à entrada do estuário, muitos de vós já devem ter reparado, e dispõe de 2 cais de importação e 1 de exportação, ou seja, temos não só descarregamos navios, como carregamos também navios. Não tem limitação de calado, há uma limitação de calado que é da própria Barra do Tejo, aí sim, no entanto, é possível atracar Cape Size, eu diria que talvez não totalmente carregados, mas, enfim, a habilidade dos pilotos também é importante nisto, e em maré cheia metemos praticamente todos os navios no nosso cais. E temos aqui no primeiro ponto aquilo que me parece absolutamente a oportunidade a explorar. O cais da Trafaria, quando foi pensado e foi construído nos anos 80 do século passado, com tecnologia muito avançada, estamos perfeitamente eletrificados, automatizados, etc., mas foi pensado fundamentalmente para as operações de transshipment, ou seja, navios de grande formato atracarem aqui e a partir daqui poderem passar para navios mais pequenos que fariam o abastecimento quer dos portos da Europa mais pequenos, quer do Norte da África. Não é uma potencialidade que está totalmente explorada, mas é algo que, de facto, nós procuramos ativamente e que podemos explorar em conjunto. Estou convencido que há aqui espaço para trabalharmos. Por outro lado, aqui o que vem é o nosso batelão, é o único batelão autopropulsionado que opera graneiros alimentares no Rio Tejo, tem uma capacidade de 2.500 toneladas e é bastante importante, à frente também veremos isso melhor, mas porque Portugal tem 3 extratoras de soja e 2 delas estão no Rio Tejo. E, enfim, foi um brasileiro que me ensinou esta expressão, mas que eu acho muita piada e é muito verdadeira, que é qualquer produto, quando cai dentro de água, fica mais barato. E, portanto, aqui podemos não só descarregar aqui, como por via fluvial abastecer as 2 principais extratoras, evidente, de uma forma mais económica em relação a qualquer outra e também ambientalmente mais sustentável, fundamentalmente isso, em relação à rodovia. Agora, temos aqui a movimentação de cereais e oleaginosas nos portos nacionais e para se perceber, de facto, aquilo que representa Lisboa, já aqui foi dito, aqui está do ponto de vista gráfico, não é? Mas a Silopor tem uma cota de mercado de 54% neste ano, são dados atualizados, não é? Lisboa, no seu conjunto, 74%, porque depois os outros terminais aqui, fundamentalmente a Solvena também, fazem os outros 20%, e Aveiro e Leixões têm 12% e 14%, respectivamente. Se me permitem, que é a prova que a gestão pública é uma boa gestão, porque o Porto de Leixões já era nosso, foi concessionado, foi a Silopor que vendeu a concessão, mas quando a Silopor administrava Leixões, a Aveiro não existia, e, portanto, prova que existia aqui uma boa administração em relação a este ponto. De qualquer das formas, agora vamos aqui entrar o que tem a ver diretamente com o Brasil. Houve um decréscimo aqui na importação, estamos só a falar, atenção, às nossas instalações, não é? Mas este ano houve um decréscimo no grão de soja, e tem que ver quem é que vos anda a fazer concorrência para, de alguma forma, tentar esbater isso, mas, fruto da guerra na Ucrânia, o milho subiu imenso, mais do que duplicou, e enfim, infelizmente, eu acho que é uma tendência que está para durar e que temos todo o interesse em, enfim, fazemos o quê? Tradicionalmente era um bocadinho sazonal, não é? Nós recebíamos, durante o período do verão, milho do Brasil e depois, nesta época, começámos a receber da Ucrânia. Não haverá, independentemente de haver condições, é a nossa convicção, de
o tráfego estar aberto ou não, a colheita, ou aquilo que foi a plantação o ano passado, terá necessariamente que estar reduzida e não me parece que haja condições para deixar de trabalhar com milho brasileiro. Os portos, os navios que nos têm atracado nas nossas instalações têm estas origens, vindos do Brasil. Portanto, há tanto o Amazonas como depois o Sul, aqui de alguma forma também. E, portanto, não há, desse ponto de vista da proximidade, ou etc., qualquer um que venha de onde venha no Brasil, chega primeiro a Lisboa e a Portugal do que a outros sítios. Agora, o nosso Interland. O Interland aqui está, é uma representação gráfica, não é necessariamente este, mas o que é que eu queria referenciar? Ali, enfim, onde diz Porto Leixões é Porto Leixões e Aveiro, houve aqui uma falha, e tem, de facto, um Interland nas fábricas que existem de rações a norte. Por vezes acontece que não há cereal no norte e também vem de Leixões buscar a Lisboa. Mas o normal é que o cereal que é descarregado em Leixões e Aveiro seja distribuído até ali Pombal, Leiria, há uma zona em que os nossos Interlands nos sobrepõem. Agora, a grande vantagem competitiva, de facto, da Silopor e do Porto de Lisboa é justamente esta. Em primeiro lugar, se estão a ver as estrelas verdes, são as extratoras de soja. A primeira, está para terem ideia aqui, o primeiro que se vê portanto, de sul para norte, a primeira estrela que vocês veem é a Sovena, está aqui colocada debaixo da ponte sobre o Tejo, exatamente, portanto, quase ao lado das nossas instalações da Trafaria. Um pouco mais em cima é a Iberol em Ilhandra, que é aquele que o nosso batelão normalmente fornece, e depois temos as rações de valor em Torres Vedras, que aí sim já é rodovia e que são, apesar de ser rações, é uma grande fábrica de pintos, controlam toda a cadeia e, portanto, tem também a sua própria extratora. Mas aqui, fundamentalmente, as duas primeiras são a Sovena e a Iberol, é por via fluvial, é muito difícil os custos aqui fazer face a estes, outra extratora em outro sítio, fazer face a este, ter um melhor, acrescentar mais valor. As rações valor, como disse, estão próximo da fábrica, próximo do consumidor final e também não me parece que seja muito fácil fazer-lhes concorrência. E depois, todas as fábricas de rações, se virem, colocam-se aqui na zona central e um pouco aqui na zona norte, mas se virem, em relação àquilo que é o outro porto de águas profundas, que é Sines, e é nesse que eu agora vou entrar, o único porto, ou os dois únicos portos de águas profundas em Portugal, e, portanto, isto agora é as conclusões para logísticos, são Lisboa e é Sines. Portanto, quem quiser trazer aqui Panamax ou Capesizes, atraca em Lisboa, ou melhor, na Trafaria, margem esquerda de Lisboa, ou atraca em Sines, não pode fazê-lo noutro porto português. Agora, há aqui um problema, enfim, cabe-me, não quero desvalorizar ninguém, mas cabe-nos defender a nossa dama. Silos, como devem ter visto ontem, não tem nem equipamentos de descarga, nem tem armazéns ou silos, ou seja, não tem atualmente capacidade de descarga, nem capacidade de armazenagem. E, como viam daqui no anterior, só tem 3 fábricas no seu Interland, vá lá, e poderá-se dizer, enfim, mas há a ferrovia. Existem 3 consumidores finais no nosso país com ferrovia e nenhum a utiliza. Quer dizer, nos últimos 5 anos, a Silopor fez um comboio, não mais. Hoje em dia estamos, há cerca de um mês, a negociar porque conseguimos um cliente em Madrid e a tentar fazer um caminhão para Madrid. Impossível. Material circulante português já não existe. Os espanhóis não dão cotação, ou pelo menos cotação interessante, até porque quem está habituado a trabalhar com a Espanha sabe que é um mercado muito protecionista dos seus interesses, muito difícil de entrar, e, portanto, a nossa realidade com a utilização da ferrovia é que os consumidores portugueses não a utilizam, não existe já material circulante em Portugal, pelo menos foi a informação que nos foi dada, material circulante, apto a esta carga, naturalmente, não é? Foi a informação que nos foi dada e, para utilizar fornecedores espanhóis, estamos a ter muita dificuldade em termos
de cotação. E, portanto, não nos parece muito viável a utilização da ferrovia neste momento. No entanto, a verdade é que o Governo está a fazer um forte investimento e há uma grande vontade que isso funcione e, do meu ponto de vista, muito bem, porque é, de facto, algo que pode incrementar. Agora, diria que a anterior conclusão era a conclusão para logísticos e agora é a conclusão para traders, que é aquela absolutamente fundamental para quem trabalha neste sentido. Em relação às vantagens de Lisboa e Sines, quando a Sines tem, do nosso ponto de vista e pelas nossas contas, acresce um valor de venda final, um valor mínimo de 12 euros tonelada a mais. E como é que se chegou a estas contas e para perceberem, porque é um valor de facto elevado. O que acontece é que, estando a maioria das fábricas na zona centro, nós calculamos, pedimos cotações para o transporte até Leiria, a partir de Lisboa e a partir de Sines, e chegámos a este número. Mas chegámos a este número como? É que Sines tem um problema para abastecer estas fábricas da zona centro. Não permite 2 viagens. A partir da Trafaria, conseguimos ir à zona centro do país, carregar de manhã, ir à zona centro do país, voltar e fazer a segunda carga no mesmo dia. Sines não terá essa capacidade, fruto da maior distância, e, portanto, é isso que também aqui queríamos destacar em relação a este ponto. Agora vamos dizer, bem, está a dizer para não irmos para Sines? Não, de todo. Sines tem coisas ótimas. É verdade, desde logo, a minha mulher é de Sines, e, portanto, nem eu poderia dizer outra coisa aqui hoje. Mas tem outras coisas. Tem uma administração portuária muito dinâmica, e, portanto, isso é também, não é de Lisboa não seja, mas, portanto, é importante, tem muita vontade e trabalha muito bem. Tem a ESEP Global Parques, meu amigo Filipe Costa está a fazer um trabalho extraordinário. Existem imensos terrenos na zona industrial ligeira onde podem colocar indústrias, e esse é o papel de Sines. O agronegócio em Sines não poderá, como acho que ficou aqui demonstrado, ser para abastecer o mercado nacional daquilo que já existe, porque aí não tem vantagens competitivas, mas tem muita vantagem competitiva para instalar fábricas, agregar valor e, a partir dessa agregação de valor, conseguir exportar para outros locais. E, portanto, o que eu vos queria dizer é, vão também para Sines, façam os vossos investimentos em Sines, mas, fundamentalmente, bem-vindos a Lisboa. Muito obrigado. Vai em seguida tomar a palavra Bruno Val, diretor-geral da Ilport Lisconte. Muito bom dia, muito obrigado à Administração do Porto de Lisboa, muito obrigado à direção da Brasil Expo, muito obrigado a todas as entidades presentes por estarem aqui hoje. A Lisconte é a primeira concessão de Portugal, data do ano de 84, é a mais antiga e, como há pouco referiram, à parte de Sines, Lisboa e o terminal da Lisconte é o primeiro terminal e único terminal deep sea natural protegido de Portugal. Okay? Só para ficar já com a brasa na minha sardinha. Vamos fazer só uma pequena apresentação, um pequeno overview sobre o que é a Ilport. A Lisconte está inserida dentro do Grupo Ilport. O Grupo Ilport é um grupo que está distribuído por 10 países, tem 22 portos e 6 terminais secos. Estamos no norte da Europa, estamos na zona da Turquia, estamos na América do Sul. Infelizmente, mas por pouco tempo, ainda não estamos na América do Norte, mas esperemos a curto prazo também marcar presença. Os terminais que estão mais perto da vossa área de influência, os terminais que nós temos, quer no Peru, em conjunto com a DP World, no norte do Peru e no Equador, nós temos um terminal em Machala, Porto Bolívar, depois temos o terminal em Paita, depois temos os terminais que vêm que estão concentrados em Portugal e em Espanha. Uma coisa, a Ilport, pelo último report da Drúris, está em 11º lugar como operador portuário. O objetivo da Ilport em 2025, neste momento é 2025, nós vamos fazer todos os esforços para que seja antes, é que a Ilport esteja no top 10 dos operadores de contentores antes dessa data.
Portugal e a Ibéria, Portugal não é a Ibéria, porque a Ibéria, o cluster da Ibéria tem concentrado, à parte dos terminais de Portugal, tem concentrado 2 terminais em Espanha. Nós temos, começando, deixa-me ver se eu consigo, onde vou andar um bocadinho para a frente, desculpem, não vou andar para a frente, vou andar para aqui. Nós temos o terminal de Ferrol, no norte da Galícia, depois temos Leixões, que é o terminal que mais volume faz neste momento do portfólio nacional. Depois temos a haver a operação de granel e de carga geral. Temos a operação da Figueira da Foz, que é operada pela Lisconde, com contentores e carga geral. Temos a operação em Lisboa, Lisconde, contentores. Sotagos, contentores e alguma carga geral. Setúbal, com Sadopor, com contentores e carga geral. E depois temos o nosso terminal do Elva, com contentores também. Neste momento, a Ilpor Ibéria está com vários projetos e vários desenvolvimentos, uma vez que os terminais, neste momento, encontram-se em fase de negociação das concessões e em investimentos que fazem com que essas concessões sejam prolongadas. O primeiro que vem lá em cima é a Sotagos, que é uma concessão que irá começar a ser negociada, e que nós estamos a pensar, e estamos no projeto, modernizar a nível de colocação de equipamentos de gruas de cais, RTGs, RMGs e vários outros equipamentos diversos. É um Elva, que é o terminal do sul de Espanha. Nós já colocamos 3 gruas pós-Panamax no final do ano passado e neste momento estamos a rever o projeto para ver se haverá a possibilidade de incrementar a extensão da concessão e colocar outro tipo de equipamento, especialmente equipamento de pátio. Leixões, nós Leixões terminamos já a expansão do Terminal Norte, estamos neste momento em negociações com a Autoridade Portuária para fazer algumas obras de melhoria do terminal e esperemos contar com a presença da Ilpor quando a APDL fizer e retomar as negociações para a expansão do terminal de contentores em Leixões. E depois temos ali o último, mas não para mim, o primeiro, a Lisconde, que, como eu disse, é o primeiro terminal, a primeira concessão de Portugal e que neste momento é o terminal que mais está a ser intervido e onde todas as atenções estão a ser focadas. A Lisconde. A Lisconde é um terminal que tinha uma capacidade para 620 mil teus ano e com esta nova modernização que se está a fazer, o foco foi na parte ambiental. Para a modernização do terminal e para o projeto de modernização do terminal de Lisconde, teve que ser feito, primeiro que tudo, um estudo de impacto ambiental. E esse estudo de impacto ambiental é muito crítico face à situação geográfica que o Lisconde e que o terminal tem dentro da cidade de Lisboa e os acessos que ele tem e toda a sua envolvência. Como tal, todo o projeto está focado na parte ambiental e de sustentabilidade de operações. Porquê? Pelo constrangimento que temos na envolvente da cidade. Portanto, todos os equipamentos, a filosofia na compra dos equipamentos é o mais elétrico possível. Neste caso, as nossas gruas, que já estão colocadas 4 gruas de Superpós Panamax de 22 filas, são totalmente elétricas, com regeneração de energia, recolha dessa energia, utilização da mesma. Estamos neste momento já temos adquirido, já estão, vocês podem ver, depois quando formos à varanda podemos ver, temos 6 RTGs elétricos, 100% elétricos, semi-automáticos, sem operador. A operação dos RTGs será feita de forma remota em escritório. Temos também a aquisição de equipamentos, reed stackers e empty container handlers, já a normativa Euro 6. Só para terem uma ideia, neste momento a normativa Euro 6, equipamentos que nós temos em alguns terminais, vemos uma redução de consumo de 30% face aos Euro 5. E toda a outra parte, toda a outra envolvente. Portanto, estamos a tentar o sistema de RIFER, estamos a incrementar o número de ligações RIFER, vamos pôr um sistema de monitorização RIFER, o nosso edifício que será feito, o edifício administrativo, operações, manutenção, posto de inspeção fronteiriço, inspeção da alfândega, será todo feito com materiais sustentáveis. Toda a obra civil que estamos neste momento a fazer recorre e é mandatório para os nossos empreiteiros que seja reutilizado o material que é retirado,
para a compactação de terrenos, para outro tipo de utilização, para fazer fundações, para o que seja, todo o material que é retirado do terminal tem que ser reciclado e reutilizado no terminal. E depois temos uma coisa que eu acho que vai ser a joia da coroa da Luís Conde, que é o terminal vai ser todo ele envolvido por uma área verde. Tivemos algumas, foi difícil não só com a parte ambiental, mas também com a parte de segurança, conciliar as duas, uma vez que o terminal está abrangido sobre o código ISPS. Tivemos que consultar várias entidades, mas conseguimos chegar a um entendimento e todo o terminal vai ter toda uma envolvência para com a cidade, não com árvores, como foi pedido inicialmente, mas com arbustos e com zona de relvado. Okay? Portanto, isto é uma inovação, isto é algo novo, mas acho que na situação e na posição em que o terminal neste momento se encontra face à cidade, acho que é uma mais-valia, quer para o terminal, quer para a cidade e para a população que utiliza o espaço. Este é o terminal, nós temos neste momento, temos uma área de 120 mil metros quadrados, temos 1090 metros de cais, dos quais neste momento estamos a fazer a mudança dos carris das gruas. Nós temos que mudar os carris das gruas, porque as gruas que tínhamos tinham uma estrutura de carril de A100, estamos a mudar para A120. Temos um calado natural que é muito raro a APL dragar, porque tem uma lavagem natural pelo rio entre os 13 e os 15 metros e meio. E temos neste momento uma capacidade de 450 mil teus. Os 620 mil que estão ali é considerando o dual time de importação e expo que nós temos, para uma capacidade, para um dual time, uma redução de tempo em armazenagem mais reduzida para valores standard, nós conseguimos, com as novas obras do terminal, chegar aos 750 mil teus de capacidade. Os equipamentos hoje em dia instalados na Luís Conde, nós temos 3 gruas, temos 2 MAG, uma Liber, as 2 MAG de 18 filas, a Liber de 19 e as 4 novas Mitsui semiautomáticas de 22 filas. O investimento, como já tinha sido dito, portanto, eu estou a apresentar a Luís Conde, mas a apresentação do Tiago e do engenheiro Carlos Correia também fez referência, é um investimento de mais de 122 milhões de euros. É um investimento que, como estava ali a parte do que eu falei, nós já temos o Navis, a implementação do Navis como sistema operativo do terminal, portanto temos os 6 RTGs, as 4 gruas Super Pós-Panamax, vamos ter 3 reach stackers, 4 empty container handlers, temos novos equipamentos de operação, de segurança. Vamos ter todo o terminal eletrificado, toda a iluminação do terminal vai ser mudada, todo o pavimento vai ser renovado. Vamos criar novos blocos, o terminal vai ter uma geometria e um desenho diferente. Nós vamos encurtar os blocos, como devido à configuração dos RTGs. Os RTGs são de controle remoto, automáticos, significa que nós temos que ter a área de trabalho deles completamente fechada. Não vai poder entrar ninguém nessa área por questões de segurança. A utilização de RTGs, por boas práticas, restringe-se a 125 metros de utilização de RTG por bloco. Nós vamos fazer blocos de 250 metros, reduzir o tamanho do bloco para otimizar e ser mais eficiente na operação. Aqui tem uma pequena imagem do que foi a chegada das gruas. O engenheiro Carlos Correia, na altura, ainda não era presidente da APL, mas tivemos o prazer, foi ele, eu, o Diogo Castro e creio que mais algumas pessoas, se estou em falta, peço desculpa, que no dia 1 de janeiro de 22, às 6 da manhã, portanto, o dia a seguir ao Ano Novo, estávamos a receber estas gruas na Luís Conde. Elas chegaram a Lisboa no dia 30, por motivos de calado e de operatividade para o airdraft debaixo da ponte 25 de Abril, tiveram que vir com o A-frame e com toda a estrutura da lança no meio de pernas, e depois tivemos algumas limitações relativamente à questão da maré para entrar e o navio entrou no dia 1 de janeiro de 2022, estava atracado às 9 da manhã no terminal da Luís Conde. Podem ver, isto é a chegada delas, aqui na segunda foto podem ver que estava-se a fazer o check-up, ou seja, a elevação da lança para a posição final de trabalho. A grua não tinha sido testada, nem parte elétrica, nem parte mecânica, todo o comissionamento integral foi feito em Lisboa por técnicos da Mitsui e da Passeco,
E depois já temos ali as 4 gruas já operativas desde junho deste ano. Como é há pouco referi, o projeto da Lisconte, a parte ambiental é muito importante, não só para quando foi feito o projeto, mas também na filosofia de trabalho e no projeto que a Ilport tem. E a Ilport, neste momento, tem como objetivo e como estratégia para os próximos anos a redução de toda a pegada de carbono de todas as suas operações, em todos os seus terminais. Neste momento, no Norte da Europa, é onde é mais impactante essa realidade. Posso dizer que nós há 2 semanas estivemos na Turquia na reunião anual e os nossos colegas de Oslo, neste momento, já se veem obrigados, por imposição legal, a terem que utilizar reed stackers 100% elétricos. Portanto, isto não é algo, se calhar, 2030 ou 2040. Se calhar a realidade que nós temos da eletrificação deste tipo de equipamentos, de movimentação horizontal, vai ser mais próxima e se calhar vamos ter os terminais com outro tipo de realidade muito próximo. Eu creio que em 2025 vamos ter outro tipo de realidade e outro tipo de imposição para os nossos terminais. Mas pronto, esta é a nossa estratégia, baseia-se nisto, que é a sustentabilidade, ou seja, a gestão dos resíduos, a economia circular, o onshore power supply, que o engenheiro Carlos Correia falou que vai ser uma realidade em Lisboa, a eletrificação dos equipamentos, que nós vemos que está a ser feita na Lisconte pelas gruas de navio e pelas gruas de parque, a eficiência energética, todos os nossos edifícios que vão ser construídos vão ter painéis para alta geração de eletricidade, depois as tecnologias inteligentes, vamos ter portarias automáticas, nós vamos duplicar as portarias, vamos ter sistemas de OCR, vamos tentar automatizar o máximo redução de papel, redução de tempo de espera, redução de circulação de caminhões e a operatividade do caminhão ser o mais rapidamente possível para evitar paragens, consumos, emissões de gases. E depois, como último, as energias renováveis, que faz parte também da nossa estratégia, em que o grupo tem uma divisão, neste momento, focada nesse ponto. Podem ver aqui algumas das situações que eu falei. Esqueci-me de um ponto, que é o terminal, o edifício novo, vai também ter pontos, tudo isto está considerado, portanto, eu estou a fazer o resumo, mas já falei, as gruas, os reed stackers elétricos, os reed stackers eco-friendly, a repavimentação com a utilização de material reciclado, iluminação LED, toda a iluminação do terminal vai ser recondicionada, toda nova. Vamos ter o edifício com materiais sustentáveis, o edifício vai ter painéis solares, vamos ter carregadores para os nossos trabalhadores e funcionários, carregadores para veículos elétricos e híbridos, e vamos ter todo o terminal com uma envolvência de áreas verdes. Isto também não é possível, e não conseguimos tudo isto, se nós não começarmos a retirar caminhões do circuito. E já foi falado pelo colega da Silopor, já foi falado também pelo Tiago, a aposta no intermodal e na ferrovia é forte e é isso que nós estamos a tentar dinamizar. Este ano já conseguimos, em conjunto com com 2 parceiros, consideramos parceiros dos nossos clientes, com a Navigator e com a Tacargo, o nosso operador, na Figueira da Foz, começar a fazer uma operação de comboio para o terminal de Leixões e também estamos a dinamizar e a incrementar o movimento na Lisconde. A nossa área de vendas tem estado ativamente a trabalhar com o parceiro nesta atividade, que é a Tacargo, e vemos, conforme o Tiago há pouco explicou, nos últimos 3 meses, uma aposta muito forte dos nossos clientes em mover os contentores para o comboio. Neste momento, posso-lhes dizer que temos as janelas disponíveis na Lisconde e com a Tacargo completamente ocupadas, a 100%. Okay? Neste momento já temos falta de espaço no comboio para o volume que neste momento nos é solicitado. Portanto, vê-se que há uma aposta também das empresas e dos clientes, armadores e clientes finais, em mover o contentor para o comboio. Nós temos uma infraestrutura, temos 2 linhas dentro do terminal, as 2 linhas têm 470 metros, com a obra vão ser estendidas até 570, as 2 vão ser espelhadas para aumentarmos também esta capacidade e no futuro podermos dar uma alternativa mais sustentável e maior
neste caso aos clientes. E eu vou explicar porque as duas linhas um bocadinho mais adiante. Quais é que são os objetivos neste momento da Lisconte? Neste momento a Lisconte, como já foi referido, passou por uma situação complicada durante os últimos anos relativamente às situações laborais que existiram, estão resolvidas, estamos a funcionar em pleno, 100%, e neste momento temos que recuperar os serviços que nós perdemos. Evidentemente que se fazemos algo mal é difícil cairmos em desgraça, no dia a seguir também caímos em desgraça. Recuperar, como há pouco me disse, é 2 a 3 anos. Esperemos que não seja assim tanto tempo, nós queremos que seja mais rápido. Temos boas expectativas que seja em um curto espaço, um espaço um bocadinho mais curto. Mas pronto, os nossos objetivos é retomar aquilo que eles continham. São os serviços diretos para o norte dos Estados Unidos, para o Canadá, especialmente, e para os Estados Unidos, e depois para a América do Sul, para o Brasil, que tínhamos serviços diretos da Lisconte. Evidentemente, temos neste momento um serviço à África, mas que não vai até à África do Sul. Também é isso que estamos com a nossa equipa de Sales and Marketing a desenvolver, não só nós na Lisconte, mas também os nossos headquarters. E depois procurar algo que já tivemos, e isto não é... Como a Lisconte é o terminal mais antigo, nós podemos falar em história. No passado histórico da Lisconte, sim, já tivemos um serviço direto para o Far East, e é isso que a nossa equipa de Sales and Marketing, que está aqui, o nosso responsável regional, o Diogo Castro, tem que trabalhar arduamente com os nossos colegas dos headquarters para focar. E isso vai ser o nosso foco. O nosso foco vai ser esse. A Ailport, neste momento, está muito focada no terminal da Lisconte. Posso dizer que a equipa da Lisconte, a equipa da Ailport, vai ser reforçada durante o próximo ano para fazermos um foco direto com todos os players nesta atividade para retomar e para conseguirmos trazer estes serviços. Isto porque o mercado necessita, e neste momento vemos que o mercado neste momento está a abrir, os fretes estão os valores de fretes estão-se a alterar, estão a baixar, há novos players no mercado, há mais concorrência, e é isso que nós queremos dar. Queremos dar uma alternativa aqui a que os clientes tenham, e que os shippers tenham aqui uma alternativa a serviços diretos norte da América e para a América do Sul e também para a África, que era um mercado muito nobre para Portugal devido às questões que nós tínhamos com Angola e com Moçambique. Esta é uma pequena imagem do que é que vai ser o terminal. Como podem ver, toda a zona junto à Marina é neste momento, e por isso eu estava há pouco a dizer que ia referir as duas linhas. Toda a zona que vocês veem neste momento junto à Marina são contentores. Hoje em dia vocês veem edifícios. Vem o edifício Vasco da Gama, que nós depois podemos ver, que é um edifício que está desocupado, e temos o edifício das operações e da manutenção, e onde temos o armazém da alfândega e o posto de inspeção fronteiriço. Esses edifícios vão ser demolidos e esses edifícios vão dar lugar a todo um bloco gigante, que é todo o comprimento do terminal, para contentores vazios. Por isso, as duas linhas de comboio. As duas linhas de comboio vão permitir a eficiência da operação na carga e descarga de cheios e a carga e a descarga de vazios. Conseguimos fazer 2 comboios, conseguimos fazer simultaneidade de operações com 2 comboios em simultâneo dentro do terminal. Okay? O terminal vai estar dividido por essas duas linhas e vamos ter esta configuração. E pronto, era tudo. Agradeço a todos a presença e o convite. E agora vou só deixar um videozinho, que foi o último vídeo que nós fizemos, para verem o que é que nós estivemos a fazer até o momento e como é que vai ser a Lisconte no futuro. Muito obrigado. Bom dia.
Em seguida, estão todos convidados para uma ida à varanda, onde será feita a foto do grupo e onde serão dadas algumas explicações